everybody! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui num fundinho diferente, né, fazendo essa live. A gente tá aqui, eu tô gravando algumas coisas bem legais pra trazer aqui pra vocês. Então eu vim mudar um pouco de cenário, sair um pouco da parede amarela, né? Então, hoje eu tô aqui na frente de um cérebro, que é bem bonito esse cérebro, inclusive. Bom, e hoje eu trouxe pra vocês um assunto muito interessante e que ele é assim uma coisa bem que explode a cabeça mesmo. Por conta de várias vezes a gente aprende isso nas nossas aulas de inglês, nos cursos, nas aulas da escola, só que a gente aprende por uma regra que ela causa na gente muitas exceções e eu vou mostrar isso pra vocês hoje, né? Como às vezes aprender a fonética, igual eu já comentei com vocês, né, que a fonética ajuda muito a gente aí a aprender, a conseguir desenvolver algumas etapas importantes do nosso aprendizado. Então eu quero mostrar isso pra vocês hoje, né, como a fonética é importante, inclusive pra gente conseguir usar a gramática. Bom, gente, quando vocês entrarem, então me avisem se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, né? Porque como eu mudei de lugar, eu não sei se a internet tá muito boa, então se de repente acontecer alguma coisa, vocês me avisam só pra eu saber que tá tudo certo, tá bom? Bom, gente, então hoje vamos começar aqui um pouquinho conversando sobre artigos indefinidos no inglês. A gente tem dois tipos de artigos em inglês, os definidos e os indefinidos, né? Hoje a gente vai falar dos indefinidos porque eles causam ali pra gente uma questão, né, pra gente usar. Então, só dando uma palhinha sobre como a gente usa esses artigos, que é importante a gente saber, que a gente vai usar os artigos, então, quando a gente for falar sobre coisas que não são muito específicas, e quando a gente está apresentando as coisas pela primeira vez. Então, nós temos dois tipos de artigo indefinidos, né? Que a ideia de uso deles é a mesma. Então, quando a gente coloca nas frases, as formas de usar, elas são as mesmas, porém, as duas palavrinhas ali, elas têm uma diferença que a gente tem que considerar para você escolher o jeito certo de você utilizar. Então, nós temos os artigos indefinidos a e an. Então, esses dois artigos são super importantes pra gente saber. E como eu falei pra vocês, eles têm a mesma ideia de uso, tá? Esse artigo a, ele pode ter tanto essa pronúncia a quanto a. Aí é um pouco de preferência pessoal do que você gosta mais de usar. Às vezes acontece que a junção desse artigo com outra palavra, ela acaba sendo mais utilizada um som do que outro. Então, tanto faz ali o som que pode ser bem útil para você. Bom, mas pra gente começar aqui, vamos conversar um pouquinho sobre como a gente usa realmente. Então, o a e o an são artigos indefinidos porque a gente vai usar para falar de palavras que a gente não mencionou ainda. Então, são coisas que a pessoa com quem a gente está conversando não conhece. E também quando elas não são muito específicas, então quando elas são alguma coisa ali qualquer, sabe? E uma coisa muito importante é que pra gente usar artigos indefinidos, a gente sempre usa no singular. A gente nunca usa com palavras no plural. Isso é uma coisa importante de você lembrar também, porque acontece muitos errinhos, né, nesse ponto da gente acabar usando com palavras no plural. Vou dar um exemplo pra vocês, eu até trouxe aqui as minhas anotações, né, pra eu lembrar todos os exemplos que eu quero dar pra vocês. O primeiro exemplo, por exemplo, é se eu falar a boy, ou seja, um menino, né? Nesse caso, boy é uma palavra que está no singular, então, perfeito, eu posso usar o meu artigo a pra essa palavra que está no singular. Agora, se eu quiser dizer que tem mais de um menino, né, boys, eu não posso falar a boys. Porque boys está no plural e eu só uso o meu artigo indefinido para palavras no singular. Então, isso é interessante você ter aí na sua cabeça para quem está aprendendo, para não, né, cometer esses errinhos, porque acaba perdendo a fluidez da sua frase, né, da sua fala, quando você acaba colocando coisa que não precisa. Bom, então eu vou dar algumas situações aqui que não são específicas para vocês verem como a gente usa esses artigos. Então, nessa primeira frase, would you like a drink? Would you like a drink? Se alguém te pergunta isso, você quer uma bebida?
Você não sabe qual bebida é uma bebida que ninguém falou o nome, ela não é específica e a pessoa te oferecendo isso pela primeira vez. Então você pode usar numa situação dessa. Um outro exemplo também é quando a gente quer nomear profissões em geral, tá? Então, por exemplo, he is a doctor, he is a doctor. Ou seja, ele é um médico. Que médico? Médico, da classe médica. Não tenho mais informações sobre isso e provavelmente é a primeira vez que eu estou dizendo isso para você também. Quando a gente fala também, gente, sobre nacionalidades ou religião, só que isso é importante, não esquece que tem que estar no singular. Então, por exemplo, Mark is an Englishman. Mark is an Englishman. Ou seja, o Mark é um homem inglês, né? Ele é inglês. A gente costuma falar para pessoas da Inglaterra, por exemplo, que eles são Englishmen. É normal a gente usar essa terminologia para homens ingleses. Ou, por exemplo, quando a gente fala de uma religião, Mary is a Catholic. Ou seja, a Mary é uma católica, ela é católica. Às vezes, em português, a tradução não vai ficar exatamente como é em inglês, por conta das diferenças linguísticas. Então, é por isso que eu estou batendo na tecla para vocês de como tem que usar, tá bom? Se você depender só da tradução, pode ser que te confunda um pouco, então não é interessante isso, tá? Então, cuidado aí com a tradução também. Quando a gente fala de dias da semana, por exemplo, que não são muito específicos, ou seja, sabe, uma segunda-feira qualquer? Nesse caso. Então, nessa frase, I was born on a Monday. Ou seja, eu nasci numa segunda-feira. Isso é verdade, eu nasci numa segunda-feira e aí qualquer segunda-feira. Eu não estou especificando que dia realmente foi, eu estou só falando que foi numa segunda-feira aí de alguns anos. Um outro exemplo é quando a gente vai dar um exemplo de algo. Por exemplo, a gente vai falar uma frase assim: It is a very strange car. Ou seja, eu estou falando que é um carro bem estranho. Então, eu estou usando isso para dar um exemplo de alguma coisa também. E aí, a gente também tem uma referência muito interessante com esse a ou an, né? Que é a ideia de ele significar um, que a gente também pode usar num sentido de quantidade do número 1. Por exemplo, nessa frase aqui, ó. I have an apple and 2 oranges. Ou seja, eu tenho uma maçã e 2 laranjas. Se eu quiser trocar pelo número, eu também posso. Então, a frase fica exatamente a mesma, só que eu posso ter a opção de trocar. Então, por exemplo, I have 1 apple and 2 oranges. So, I have 1 apple and 2 oranges. Então, eu posso fazer isso também sem problema nenhum. Porque esse a e esse one, eles acabam sendo similares, né, nesse contexto quando você fala de números. Tanto que tem uma música, gente, que eu acho que vocês conhecem ali, quem já assistiu Crepúsculo ou já ouviu música romântica, que é uma música bem famosa, que é a música A Thousand Years, da Christina Perri. Essa música a gente fala A Thousand Years, ou seja, 1000 anos, né? Thousand Years, 1000 anos. Só que a gente fala A Thousand, não 1000. Os dois estão certos, só que por questão, talvez, de fazer mais sentido, de ficar mais fluido ali a música, então optou-se por colocar 1000, tá? Não 1000. Então, a gente também pode fazer esse inverso ali para número. Então, é interessante a gente saber disso ali, bem legal. Bom, gente, agora tem uma questão que pega todo mundo, que é a questão de quando eu uso a ou a, né, dependendo da pronúncia que você quiser, ou quando eu uso an. E aí, a regra normal que a gente escuta, sempre que a gente estuda você usa a quando a próxima palavra começa com consoante, né? E a gente usa an quando a próxima palavra começa com vogal. A regra, né, que a gente escuta bastante, que a gente aprende bastante é essa. Então, realmente, se eu falar a boy, B, consoante, a boy. Se eu falar apple, apple começa com a letra A e eu coloco an apple. Agora, isso é uma coisa interessante de vocês saberem. E se eu falar para vocês que eu digo a university e não an university? E se você pensar comigo, university começa com a letra U. Alguma ideia do porquê que isso acontece? O que vocês acham? Já pensaram nisso? Já se depararam com uma situação de celular e falaram, ok, mas isso aqui é uma vogal e por que tá, né? Por que tá com
com A e não com N, mas não era aquela regra. E aí que a gente entra na sacada do inglês, gente, onde a fonética, ela importa mais do que realmente o jeito que as palavras são escritas. Isso é muito importante vocês lembrarem. Porque assim, nessa regra, ela realmente pode ser vista desse lado de que o A ou o N, eles vão ser usados dependendo do início da próxima palavra, então se é consoante ou vogal, só que não obrigatoriamente. Isso não é uma regra que sempre vai acontecer desse jeito. Por quê? Isso é uma exceção à regra na realidade, não a regra de fato. A regra de fato leva em consideração a pronúncia. Então, eu vou usar a para quando a minha próxima palavra tiver som de consoante, não que ela começa com consoante. E sim, tem diferença, tá? Tem palavra que começa com consoante que não tem som de consoante, então a gente não pode usar a. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu falar hour, não tá certo, porque hour começa com H, porém, olha o som que ela produz. Hour. Então é um som de quê? Vogal. Então sempre que eu for falar an hour. University é a mesma pegada. Então university não tem som de vogal mesmo começando com U. Porque o som da university tem o mesmo som da palavra yes. Yes, university. Yes a gente escreve com qual letra? Né? Y. Que tem então esse som característico de uma letra que tem um som de consoante. E a gente tem vários exemplos desse. Por exemplo, a European, ou seja, olha essa palavra, a European, ou seja, a gente tem esse som de consoante no European também. A University, som de consoante também. A unit, então unit. Percebam que todas essas palavras, elas têm o mesmo som quase, elas se lembram bastante, né? A unicorn, ou seja, som também de consoante ali. A unisex, então também tem som de consoante. Essas palavras, elas são um pouquinho complicadas pra gente, porque muitas delas parecem muito com as palavras que a gente fala em português. Então, por exemplo, universidade, unidade, unicórnio, unissex. Então, pra gente, em português, essas palavras têm som de vogal. Em inglês, elas não têm. E isso é importante a gente saber. Olha a diferença dessas duas pronúncias aqui, que começam com a letra U. University, umbrella. Umbrella, university. Então, são duas coisas muito diferentes. Umbrella tem som de vogal, então a gente vai falar an umbrella. E a university por conta dessa diferença aí que a gente tem sonora, tá? Então a regra que contam pra gente que o a ou o n, eles são usados dependendo da palavra que vier depois, por conta do jeito que ela é escrita, não é verdade. E gente, eu tô falando isso porque quando a gente aprende a regra, não existe exceção. Então se você entender que esses artigos, eles são usados a partir do som da próxima palavra, não existe exceção. Agora, se você aprender que esse a ou esse n, eles dependem do jeito que a gente escreve a próxima palavra, tem um monte de exceção que você vai precisar decorar. Então, de repente, compensa muito mais você entender a regra e aprender a regra do que ter que decorar as exceções. Então, e a regra é bem clara. Som de consoante, A. Som de vogal, N. E é isso. Não tem segredo, tá? É só você realmente aprender a pronunciar as palavras. Isso vai te obrigar a entender como as palavras são ditas e não falar de uma forma errada, né? Porque a gente, às vezes, quando a gente se depara com palavras que são muito semelhantes à nossa própria língua, a gente acaba pronunciando elas erradas. Acontece, é normal. Então, por exemplo, unit, a gente fala unit, às vezes, já ouvi bastante gente usando, porque a gente lembra dessa palavra na nossa própria língua, o que não é ideal, né? Então a gente tem que usar unit, tem que aprender a pronunciar a palavra, para que daí a gente consiga entender a regra e usar a regra de uma forma adequada. Por exemplo, também, a gente trouxe aqui para vocês algumas outras palavrinhas que são palavras onde a gente usa an. Então, an apple, que essa é clássica, se você um dia esquecer da regra, sempre lembre dessa, an apple. Lembra disso, que daí o resto já fica mais fácil. Sempre que, quando eu estava aprendendo, eu precisava me lembrar, eu sempre deixava gravado na minha mente o an apple.
E agora algumas palavras que começam com H, né, que a gente escreve com H, mas esse H não é pronunciado, então a gente vai direto pro som de vogal. Por exemplo, an hour, an air, an honor e an honest. Então, todas essas palavras que eu falei pra vocês, todas elas começam com H, mas nenhum desses Hs são pronunciados nessas palavras. Então, a gente parte direto pro som de vogal, logo an, por conta desse som de vogal que a gente tem nessas palavras. Então, recapitulando, não esqueçam, a regra é baseada na fonética, em como a gente pronuncia as palavras, não como a gente escreve as palavras. E isso a gente leva em consideração vários momentos do inglês, tá? Então, em vários momentos da língua inglesa, a gente tem essa questão de usar a fonética a nosso favor e muitas regras respeitam o jeito de falar, não o jeito de escrever. Isso é uma coisa que tem que deixar bem clara, né? Que nem toda palavra pronuncia do jeito que a gente está escrevendo. Isso é importante, tá? Tem algumas palavras, algumas letras que elas têm mais de um som e a gente precisa entender que às vezes a junção de duas letras, elas apresentam outros sons, tá? Isso é interessante mesmo. E aí você tem a opção, tá, gente? Aqui você pode escolher se você prefere ir pelo jeito que escreve ou ir pelo jeito que pronuncia. Eu aconselho vocês a entenderem o jeito que pronuncia, porque daí não existe exceção, é só a regra. E se você escolher o jeito que escreve, você vai ter que decorar várias exceções que você vai perceber que existem várias. E são palavras que a gente usa bastante, então vai acabar tendo que decorar mesmo. Então, essa na verdade foi a regra de hoje, gente. É uma coisa super assim, né? Porque a gente acaba aprendendo isso por muito tempo da nossa vida na escola, tal, nos cursos, de que começa ali com a letra e aí a gente já encaixa qual artigo que cabe melhor. Mas na verdade não, tem que ser o som que tem que ser considerado, o som, é essa a questão maior. Porque isso acontece, gente, não é por descaso, nada do tipo, tá? É porque em português a gente leva bastante em consideração como a gente escreve, né? No inglês é um pouquinho diferente, leva mais em consideração como a gente fala as coisas. Então é interessante a gente se adaptar à língua para conseguir entender melhor, né, alguns contextos ali e até para outras questões também onde a pronúncia é usada bastante, para a gente conseguir se virar com mais tranquilidade ali. Então, como eu disse para vocês ontem e repito hoje, fonética é muito importante, tem que aprender a pronunciar as palavras direito e não só decorar um monte de palavras, mas também falá-las corretamente para que você consiga aplicar várias regras de gramática do jeito certo. Bom, gente, então isso foi a live de hoje. Não sei quanto tempo durou, porque eu não consigo ver a hora, mas eu acho que foi rapidinho, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar aqui pra mim, que eu vou querer responder, porque eu gosto muito quando vocês mandam dúvidas pra mim. E amanhã, novamente, né, no mesmo horário, ao meio-dia, a gente vai ter uma outra live. E eu também queria dizer pra vocês que eu tô preparando aqui uma masterclass super bacana, que vai ao ar no dia 21 às 9 horas da noite, que eu vou mostrar pra vocês ali que dá sim pra gente fazer uma aula e você já conseguir fazer frase desde a primeira aula. Então, o inglês é um processo que dá pra você usar na prática desde o princípio. Então, é isso que eu quero trazer pra vocês nessa Masterclass que vai acontecer no dia 21 às 9 horas. Vai ser na plataforma do YouTube e também eu vou disponibilizar um PDF pra quem quiser ali ver bastante coisa que eu passei pra vocês. Um PDF bem bacana, bem informativo pra você poder estudar junto comigo. Então é isso, gente. Eu vejo vocês amanhã. Qualquer dúvida pode mandar pra mim. Então a gente tem um encontro amanhã ao meio-dia. É isso. Muito obrigada por todo mundo que participou. Fico muito feliz em vê-los aqui de novo. E a gente se vê amanhã. See you!